Olá pessoal, então depois de entendermos um pouco aí da história do Power BI, estamos de volta aqui para fazer uma apresentação do Power BI Desktop para vocês. Finalmente, né, vamos sair um pouco do teórico, entrar na ferramenta, vou apresentar ela para vocês e espero que vocês gostem. Bom pessoal, a ideia agora é apresentar para vocês um pouco do Power BI Desktop, tá? Nesse momento, vocês não precisam se preocupar. Ah, professor, eu ainda não tenho instalado, como que eu vou fazer? Calma, a ideia agora é só fazer uma demonstração do ambiente do Power BI para vocês conhecerem, para quem ainda não viu, para quem ainda não conhece. Não se preocupem em tomar notas, o importante agora é só vocês observarem, conhecerem aqui o ambiente e seguimos em frente. Em algumas aulas aí mais para frente, as próximas, nós faremos a instalação do Power BI, vou explicar o processo de atualização da ferramenta. Então não se preocupe, a ideia agora é mais fazer uma demonstração aqui do ambiente, apresentar o ambiente fazendo uma rápida demonstração, criando um relatório, tá bom? Bom, como vocês puderam ver, eu já abri o Power BI Desktop. A tela inicial é sempre essa daqui, tá? Sempre vem com a opção aqui de obter dados, fontes recentes que eu utilizei, e aqui um pouquinho dos relatórios recentes também que eu tenho acessado, tá bom? Temos aqui alguns links que você pode acessar também, com tutoriais, fóruns, novidades do Power BI em relação às atualizações do mês. Bem legal esse link aqui de novidades. E, bom, nessa tela aqui, por enquanto, não vou fazer nada, tá? Vou fechar, clicando aqui no X. Ok, fechando, nós temos aqui o Power BI Desktop, tá? Então, nós temos algumas sheets aqui, ou tabs, eu costumo chamar de tabs. Então, tem essa tab chamada página inicial, a tab inserir, modelagem, exibição e ajuda, além da chamada arquivo, tá? Dentro da tab página inicial, nós temos a opção para obter dados, ou seja, indicar para o Power BI quais são os dados que iremos trabalhar. Aqui já tem os dados mais comuns, né, para trabalhar com Power BI, fontes do Excel, conjuntos de dados do Power BI, dados oriundos do SQL Server, temos a opção de inserir dados, aqui as fontes recentes. Nessa parte aqui da tab página inicial, essa parte chamada consultas, esse grupinho aqui, onde nós vemos aqui transformar dados, olha só quando eu paro aqui com o mouse, ele é o Power Query, que a gente já falou, é por aqui que você abre, tá bom? Daqui a pouco a gente vai usar o Power Query já nessa demonstração. Aqui para novos visuais, inserir caixa de texto, enfim, página inicial tem bastante opções. Depois em inserir, é possível inserir alguns tipos de gráficos para visuais de inteligência artificial. Nós utilizaremos algum desses aqui também, alguns desses em nossos projetos, que vamos falar um pouco mais adiante. É possível inserir novamente caixa de texto, mas também botões, formas e imagens. Aqui em modelagem, é possível criar novas tabelas, criar parâmetros. É possível, como eu não tenho nenhum dado ainda, algumas opções ficam desabilitadas, tá? Mas enfim, é possível, a parte de segurança, criar nível de segurança em linha a partir de funções. Nós vamos aplicar essa funcionalidade em nossos projetos também. Por fim, a parte de exibição, o Power BI já disponibiliza alguns temas onde ele deixa pré-formatado fontes, esquema de cores, e também é possível criar um tema personalizado, tá? Aqui é possível também visualizar o layout da página que estamos construindo. Tem a parte aqui de indicadores, essa é uma parte bem legal que nós utilizaremos. Análise de performance,
segmentação de dados. Bom, gente, temos muitas opções. A ideia agora não é passar, não é explicar tudo, é mais fazer uma demonstração para a gente conhecer um pouquinho do Power BI. Bom, para essa demonstração nós vamos utilizar uma estrutura simples de dados, tá? São dois arquivos aqui que eu preparei, um chamado estado e outro chamado vendas, tá? Então, para trabalharmos com esses arquivos, nós vamos lá em obter dados. Eu vou clicar, ao invés de já pegar os dados, cliquei aqui ó, em obter dados. Ele abre a opção aqui desses dados para a gente. Então, se a gente reparar, olha só, gente, a quantidade de conectores que o Power BI já disponibiliza para você se conectar e buscar os dados que você vai utilizar no seu relatório. Uma infinidade, né? Bastante coisa mesmo. Aqui, ó, conectores com serviços da Microsoft Azure, que é a nuvem da Microsoft. Conectores para bancos de dados, como SQL Server. Microsoft Access, que vem geralmente junto com Office. Enfim, bastante bancos, MySQL, Postgre. Para o nosso exemplo, não vou passar todos agora, a ideia não é essa. Eu vou pegar aqui Excel, vou clicar em conectar. Então, pessoal, aqui eu tenho o meu arquivo de vendas e o de estado. Primeiro eu vou pegar meu arquivo de vendas, vou clicar em abrir. O Power BI já faz uma leitura desse arquivo. Então, aqui vendas, está aqui. Selecionando ele já traz uma amostra aqui da estrutura do arquivo. É um arquivo com uma estrutura simples. Eu tenho a opção de carregar. Ele vai criar, se eu clicar em carregar, ele cria para mim aqui uma tabela chamada vendas com essa estrutura, mas eu também tenho a opção de transformar dados. E eu sempre vou pela opção de transformar dados. E já explico o porquê. Vou clicar em transformar dados. Vejam só o que aconteceu. O Power BI Desktop abriu o Power Query para a gente. Olha só, estão percebendo? O Power BI Desktop está aberto aqui atrás. E aqui está o Power Query. Por que eu vim por aqui, gente? Fiz esse caminho. Porque o Power Query ele já faz uma análise dos dados. Se vocês observarem aqui essa segunda linha, que tem uma cor verdinha embaixo de cada coluna, significa que o Power Query, aliás, já fez uma validação dos dados e os dados estão ok. Ó, parei com o mouse aqui, com o cursor do mouse, ele faz uma validação nos primeiros 1000 registros, sem erros, nenhuma vazia, tá verdinho, tá ok. Estado, mesma coisa. Esse flag ativo, mesma coisa, data da venda e assim vai indo. E aqui também a gente já consegue entender um pouquinho do tipo de dados. Então, 1, 2, 3 é tipo numérico, o ABC é tipo string, o calendáriozinho é tipo data e assim sucessivamente, tá bom? Temos vários tipos de dados. Então, clicando aqui, ó, consigo ver quais são os tipos de dados disponíveis. Consigo até alterar o tipo, tá? Mas não vamos fazer isso agora. Só para a gente ter certeza que o dado aqui está ok. O dado está bom, então está bom. Vamos fechar o Power Query, vindo aqui nessa opção fechar e aplicar. Os dados estão sendo carregados para o Power BI Desktop. Carregamos, olha aqui, agora apareceu a nossa tabela vendas. Então nós temos o código do vendedor, a data da venda, o estado, o flag ativo, forma de pagamento e o valor da venda. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos começar colocando um título para o nosso relatório? Então vamos. Para isso eu vou vir aqui em inserir formas. Vou inserir um retângulo. Vou ocultar essa parte aqui de filtros que a gente não vai usar agora. Coloquei um retângulo, tá? Deixando o retângulo selecionado, aparece aqui as opções para a gente fazer uma formatação nesse retângulo. Então a primeira opção é de texto, eu quero colocar um texto dentro dele, está desligado. Então eu vou ligar, clicando aqui, vou abrir
e vou colocar o texto. Vou colocar aqui, análise de vendas. Eu vou deixar o tamanho 26. Deixar o tamanho 26. Depois, o preenchimento está com essa cor, com esse azul. Eu vou mudar. Eu vou colocar uma cor diferente. Eu vou colocar esse roxo aqui, ó. Pronto. Vamos ver. Análise de vendas, beleza. Se o propósito é a gente, ter essa análise de vendas, vamos criar um gráfico para visualizarmos aí as vendas por estado, certo? Ou vamos começar com o total, vai. O total, deixa eu ver qual gráfico eu seleciono aqui. Eu vou pegar esse daqui para total, ó. Cliquei aqui, certo? Gráfico de colunas clusterizado. Esse é o nome do gráfico que eu vou utilizar. Ainda não tem nenhuma informação nele, não está mostrando nada. Eu quero ver o total que eu tenho de vendas, independente do estado, independente do período, do ano. Então, deixando esse gráfico selecionado, aqui a gente consegue fazer as configurações. Eu vou trazer esse campo valor de venda aqui para valores. Vamos lá, ó, ele já trouxe aqui, já mostrou alguma coisa. Se eu deixar o mouse parado em cima, valor da venda. 13 milhões e 200 mil, alguma coisa aqui, ó. Com esse gráfico selecionado, deixa aqui selecionado, eu venho aqui nesse rolinho, nesse pincelzinho, consigo criar algumas configurações, né? Como, por exemplo, rótulo de dados. Vou colocar aqui, ó, habilitei rótulo de dados. Ele fala qual que é a cor, eu vou deixar uma cor mais escura aqui. As unidades, eu vou deixar sem nenhuma unidade, para ele trazer o número inteiro. Acho que eu vou deixar com unidade, é melhor, né? Unidade de milhão. Isso, 13 mil, tá bom. Aqui já está o eixo, então já é uma informação que eu tenho aqui. Certo? Agora, se eu pegar um gráfico de linha, vamos ver aqui como que a gente trabalha com esse gráfico de linha. Vamos lá, no gráfico de linha eu quero colocar no eixo o estado. Vamos ver se isso dá certo. Os valores estão na legenda, o estado. Vou trazer para cá. E eu quero ver por ano. Vamos ver como é que fica isso daqui. Deixar só ano. Olha só, gente. Ficou bem ilegível, né? A gente vê uma evolução de vendas de cada estado dentro de cada ano. Ó, 2003, 2004, 2000. Não fica legal, né? Essa leitura. Então, não vamos utilizar essa opção. Fica muito poluído. Vamos trocar? Vou apagar esse visual aqui. Vou dar um remover. Vou colocar um mapa. Acho que vai ser mais legal utilizar um mapa. Vamos para o mapa. Bom, aqui no mapa, então, eu tenho as opções localização. Eu vou colocar o estado. Vamos ver. Ó, ele já localizou pelo próprio nome, ele já faz isso automático. As capitais de cada um dos estados. Tá? Mas aqui nessa tabela eu não tenho a latitude e a longitude para deixar mais preciso. Enfim, chegou a hora da gente importar a nossa segunda tabela de estado, onde nós teremos informações complementares para utilizar, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou trazer aqui, se a gente observar ainda, selecionando aqui o nosso mapa, a gente tem um campo aqui chamado tamanho. Olha só, em tamanho, eu posso colocar o valor da venda. E quanto menor o círculo, significa um volume menor de vendas.
Quanto maior o círculo, maior o volume, os valores de vendas. Tá certo? Então é bem legal para visualmente aqui a gente ter uma ideia como está a distribuição de vendas no Brasil dentro desses dados aqui que estão acumulados desde o ano de 2000 até o ano de 2020. Bom, vamos lá então de novo, página inicial, obter dados do Excel. Mais uma vez, agora a gente pega a tabela de estado, abrir, vamos bem rápido aqui para a gente terminar essa demonstração. Estado, então a tabela de estado nós temos o nome do estado, a sigla do estado, a latitude e a longitude. Vamos lá, transformar dados, mesmo processo que fizemos para vendas. Tá tudo verdinho, essa tabela é bem menor, são só os 27 estados. Vou aplicar e fechar. Então a gente espera um pouquinho, o Power BI reconhece essa nova tabela, ela apareceu aqui e já fez o relacionamento entre as tabelas também, um relacionamento que ele faz de forma automática. Nesse caso o relacionamento automático aqui está certo, ele reconheceu o nome estado na tabela de vendas, com o nome estado na tabela de estado, relacionou de forma correta, então ok, aqui está certo. E agora, com a tabela de estado relacionada, nós temos a informação de latitude e de longitude. Vê, ele aproximou o zoom. Vamos voltar aqui o zoom. Bom, ficou um ponto só no meio do país aqui, né, no Brasil. Provavelmente porque nós não colocamos a legenda. Vamos colocar a legenda? Aí, ó. Agora com a legenda, olha só, gerou uma corzinha para cada um, ficou bem legal. Então dá para ter uma noção melhor aí das vendas, né, em relação ao país, muito melhor do que aquele gráfico de linha, todo embaraçado, parecendo um espaguete. Bom, e agora vamos utilizar mais um gráfico aqui, vamos utilizar este gráfico de barras empilhadas, onde no eixo eu vou utilizar o nome do estado, na legenda o próprio estado e aqui o valor da venda. Olha só, trouxe aqui para mim, já fez um ranking aqui. Eu posso dar uma melhoradinha aqui, ó, eu quero colocar os rótulos de dados, tá? Vou deixar em milhar, isso aqui, milhares, com o valor de venda dentro de cada um dos estados. E por fim, eu posso também criar aqui algumas segmentações de dados, também conhecido como slicer, tá? Aqui, ó, esse daqui eu cliquei, veio para cá, que nada mais são do que filtros, tá bom? Então eu quero fazer filtro por, vou colocar aqui por data, vamos ver, aqui pronto. Olha só, se eu fizer aqui, eu consigo filtrar um período de data para eu ver as vendas. Posso deixar esse filtro de dados aqui. Vou diminuir um pouquinho o gráfico de baixo para ele caber, ficar bem legalzinho. Então aqui eu tenho esse filtro de dados. Eu vou deixar uma borda nele aqui ativada, para a gente ver o contorno dele, onde que ele está. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui também. Eu posso ter um outro segmentador aqui de dados, um outro filtro para estado. Soltar aqui, ó, estado, olha só. Vamos ver. Enfim, gente, a ideia aqui é só para que vocês conheçam um pouco. Vocês veem, ó, pra vocês terem uma ideia, com poucos cliques, né? Nós criamos já uma página aqui, onde a gente já está vendo a distribuição de vendas dentro do território nacional do Brasil, o volume total de vendas nesse período aqui de maio de 2006 até agosto de 2013 foram 5 milhões, a representação no mapa, um ranking aqui do estado que mais vendeu nesse período. Então isso aqui é só um exemplo muito rápido do que a gente pode fazer, tá bom? Vou salvar aqui meu Power BI, vou clicar em salvar na minha aula 2. Então vou colocar aqui com o nome de demonstração.
Aula 2. É esse cara aqui. Dá pra gente fazer muito mais coisas aqui, gente. Muito mesmo. Então aqui a gente fez isso sem utilizar nenhuma linguagem. Não utilizamos DAX. A parte de modelagem de dados foi bem simples, até porque o modelo de dados também é bem simples, né? São 2 tabelas praticamente. Utilizamos aqui alguns objetos de visualizações, que foram esse daqui, gráfico de barras empilhadas. Utilizamos o mapa. Utilizamos o gráfico de colunas clusterizado e 2 segmentadores de dados, ou seja, 2 filtros. E mais um objeto aqui de vendas, né? Bom, aqui os filtros de estado, eu cliquei em um aqui, deixar todos selecionados, pronto. Então é isso, gente. Isso aqui é para vocês terem uma ideia do poder do Power BI, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e seguimos em frente. Valeu!